Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, suas famílias, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos do Senhor alcancem sua casa e que multiplique em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos para mais um dia abençoado. Já levanta com fé, declarando: hoje meu dia vai ser abençoado, vai ser bom, vai ser cheio da tua presença, de alegria. Já acorda declarando coisas boas, né? Porque a gente tem que ir com fé. Todo momento a gente tem que trabalhar a fé. Por mais que a gente imagine, né, na nossa mente, na nossa sabedoria humana, hoje não vai ser legal, mas mesmo assim já acorda. Já declarando fé, mesmo sem forças. Bora, em nome de Jesus. Vamos confundir o inimigo da nossa alma. Vamos colocar um sorriso no rosto. Vamos glorificar o Senhor. Vamos cantar hino mesmo sem força. Coloca um hino aí, levanta e vamos para cima. Porque você tem promessa, né? Vai valer a pena. É isso que eu digo para você. Vale a pena. Confia no poder e no amor de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o amor, né? O quão bom é o amor de Deus. Meu Deus. O amor de Deus é bom, mas o amor dele em nós é melhor ainda, né? Quando a gente, sabe, sem medo, a gente ama. É muito bom. E hoje eu quero falar sobre o amor. O Espírito Santo me direcionou uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, né? Eu quero falar sobre a vida sentimental, né? Que às vezes a gente fica desanimado, acha que a gente não vai encontrar alguém que se encaixe, não vai encontrar alguém que bate, que ame, que faça. A gente tem várias dúvidas, porque já vem, né, de relacionamentos passados turbulentos, difíceis, né, sofridos, que a gente ali, a pessoa não dá valor, né, sempre assim. Mas entenda, o amor, né, de Deus para com nós, quando Ele derrama a graça sobre nós, é essa graça que ama, né, é a graça que ama. Não tem como uma pessoa, né, só uma pessoa que tem Deus dentro dela e transborda, que ela consegue amar, né? Porque ela é uma pessoa curada, é uma pessoa, né, trabalhada, né, no Espírito Santo, uma obra do Espírito Santo. Isso não é, né, da nosso esforço. Às vezes a gente quer amar pelos nossos esforços, quer fazer, mas a gente não tem força porque dói. Aqui dentro tá doendo, então, sem querer a gente machuca a pessoa que a gente ama, a gente ofende, a gente tira com a cara da pessoa, e daí a pessoa vai se machucando e a gente acaba o quê? Fazendo com que a pessoa vá embora. E daí a gente fala: meu Deus, mas o que aconteceu? Eu gostava dela. É porque a gente não tava curado. Aí a gente vai arrumar outra pessoa, acha que vai conseguir, né, demonstrar mais o medo, a insegurança, a tristeza, tá ali dentro e precisa ser curado. Isso é uma obra do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele faz você amar. E eu vou mostrar para você entender o que é o amor, né? O amor, né, a palavra fala assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Então, quem ama tem paciência, né? Mesmo a pessoa ali errando, tendo os defeitos dela, a gente tem paciência, a gente fala: não, tá tudo bem, Deus vai fazer a obra, né? Deus vai cumprir. É bondoso, não vai com maldade, não vai com palavra ríspida, né? Com ignorância. Não é ciumento, né? Porque o amor é tão grande, né, pelo outro, que é o amor de Deus. Você não vai ter ciúmes, né? Vai ser recíproco.
porque é uma coisa que une, né? É uma coisa recíproca. Então não tem como você ter ciúmes por coisa boba, né? Porque antigamente, como a gente era inseguro, não tinha um relacionamento ali seguro, de você ter segurança. Uma coisa sem segurança, você fica meio vago, você fica meio, sabe, inseguro, você não coloca a confiança, os dois pés dentro do relacionamento. É a mesma coisa, quando a gente não tem muita confiança em Deus, a gente fica assim, ai meu Deus, será que eu deixo nas mãos de Deus ou pego com meus próprios braços? Aí a gente quer fazer o quê? Com nossas próprias mãos, porque não conhece a Deus ainda, não tem intimidade, Deus não se revelou, né? Porque quanto mais Deus se revela a você, mais você confia. Mas é preciso permissão, é preciso se permitir que Deus te conheça, né? Que você conheça Deus, você tem que buscar, quer dizer, você tem que buscar o Senhor, para que você conheça Deus, Ele se revele mais a você. Mas para isso é necessário fechar as brechas, né? Ter uma vida ali com Deus. E Ele vai se revelar a você, e quanto mais Ele se revela a você, mais você tem fé, mais você confia. Então, quando você confia totalmente, aí acabou. Você fica tranquilo, você fica em paz em todas as áreas da sua vida. E isso é a prosperidade de Deus, é paz em todas as áreas, porque você confia, você sabe em quem você está. Você conhece, você sabe. E é glorioso, né? Não é orgulhoso e nem vaidoso. Então a pessoa não vai ficar orgulhosa achando, pá, né? Não consegue demonstrar, não consegue falar o que sente, né? Porque não quer mostrar. Porque assim, a pessoa demonstra, ela já acha que ela é fraca, que a qualquer momento a pessoa vai magoar, então ela não demonstra. Então, às vezes as pessoas têm, tem gente que fala que tem jeito de mostrar o amor, né? Tem uns que faz serviço, tem uns que demonstra falando, tem uns que demonstra abraçando, mas Deus nos deu todas as formas de amor, de amar, falando, abraçando, né? Declarando palavras de afirmação, né? Dando presentes, fazendo surpresa, todas as formas de amor, né? A gente pode fazer, mas a gente tem que se permitir, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, porque vai precisar o quê? Curar, né? Vaidoso. Eu pesquisei a palavra vaidosa, significa ter uma preocupação excessiva com a aparência, com os que os outros pensam sobre si. Fica muito preocupado com o que o outro acha. Ai, eu preciso. Sabe, aquele negócio de precisa. Você não precisa. E com desejo de ser admirado e aprovado. Uma busca constante por atenção, uma visão positiva, por vezes exagerada, da própria aparência e realizações. Então a pessoa fica naquela busca constante de elogio, de que as pessoas falem dela. Mas isso é algo dentro dela que não trata, né? Porque Deus, ele vai nos dar a confiança, né? A graça, quando tá conosco, a gente é confiante, a gente, né, sabe quem tá firmado, sabe quem prometeu. Então, quando Deus promete algo, né, vamos supor, você que tá assistindo agora, talvez está orando por alguém, né, que você vai casar, e daí você ora pela pessoa, porque você vai casar com ela, né? Passar para Deus salvar, para Deus libertar, ou alguém, né, que é casado, né, o marido saiu de casa, foi morar com outra pessoa, e você tá orando para Deus restaurar o seu casamento, entendeu? Mas se Deus falou que vai trazer de volta, fica com essa palavra. Se Deus falou, eu vou trazer de volta, fica com essa palavra, continua orando, continua perseverando, porque a palavra de Deus é uma só, e ela não volta atrás. Ela não vai, é uma só. Se Ele falou, Ele vai trazer. Se Ele falou que é essa pessoa que vai ficar com você, é essa, Ele não vai voltar atrás, né? Então continua, persevera, porque enquanto Deus não faz por você, Ele faz em você. Então Ele está te moldando, te preparando, né, para receber de volta. Glória a Deus. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fique irritado e nem guarda mágoas.
Então não fica lembrando mais do passado. Não fica mais pensando, ai, você fez isso pra mim. Não existe mais. Porque o amor ali tá completo, né? E você tá curado. E você só quer amar, né? Você só quer amar, você não quer brigar. Você, olha lá, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada. Às vezes a pessoa fica alegre de a gente fazer uma coisa errada. Cara, isso não é amor, entende? Isso não é amor de verdade. A gente, né, tem que ser companheiro e não rival da pessoa que a gente tá se relacionando. Que a gente é companheiro, a gente é junto, a gente pensa a mesma coisa, a gente faz. Não tem essa de um ficar contra o outro, um zoando o outro. Não, é um apoiando o outro. Um ali dando o braço pro outro. Mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Então, quando a gente faz a certo, a gente elogia, a gente tem vontade de elogiar a pessoa. Nossa, parabéns, né? É tão difícil hoje em dia as pessoas querem elogiar, né? Fala, nossa, não elogia, não fala nada, né? E a mulher, ela gosta de ser elogiada. Porque a mulher, ela faz tudo. Mas o marido não é assim. Só porque a mulher não é obrigada a fazer tudo. Perante a Bíblia, ela é obrigada. Mas não é assim. Ele tem que elogiar. Falar, nossa, reparar. Tem que ser uma pessoa que repara. Que olha o que a esposa faz. Elogia. Dizer palavras de afirmação. Então, se você quer ter uma vida, um relacionamento restaurado, um casamento, busque a Deus para isso. Deus, ele vai fazer a obra, ele vai mudar, ele vai fazer a obra. Mas alguém tem que tomar a iniciativa, alguém tem que buscar. Se você está buscando, se a mulher está buscando pelo seu marido, né, você vai ter que entender que você vai ter que mostrar o amor de Deus primeiro para ele, para depois Deus fazer a obra nele. Então, tenha paciência. Se Deus falou que vai salvar, ele vai salvar. Continua orando e perseverando. Quem ama nunca desiste. Então, o amor, ele suporta, né? Fica ali. Então, eu vou continuar orando, independente da circunstância, né? Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Mesmo que às vezes você tá ali orando pra pessoa, e você vai falar com ela, e daí a pessoa, se Deus Deus falou, é essa pessoa que vai ficar com você. Você fica com essa palavra até o fim, porque Deus não mente. Deus não vai mentir para você. Independente do que tá acontecendo, qual é o cenário. Às vezes a pessoa foi embora, tá com outra. Continua na fé. Buscando. Continua a esperança. Mesmo que a pessoa olhe para você, olhe nos seus olhos e fale assim, eu sou apaixonado por outra pessoa, né? Não adianta, não tem mais jeito, a gente não tem mais volta. A gente não vai ficar junto. Você não pode, né, receber isso e falar, não, não é. Se Deus falou que é, porque se Deus falou que é, a última palavra é dele. Então, deixa a pessoa falar, não, tudo bem, porque quem ama é paciente. Quem ama não é ciumento. Então a pessoa fala, não, tudo bem, tá tranquilo, eu respeito sua opinião. Tá tudo bem, eu só tô falando que eu sinto por você, que eu amo você ainda. Entendeu? Você vai lá e demonstra. Por mais que ele tá ali, né? Pisando, falando as coisas, né? O marido tratando você mal, a esposa tratando você mal, falando as coisas. Você continua firme. Né? Porque Deus quer que você demonstre o amor. Então, continua firme ali, né? Falando, demonstrando que ama, porque você vai respeitar, você vai ser bondoso, você vai ser paciente, você não vai ficar xingando, acelerando as coisas, corrigindo, porque você entende, a confiança já está em Deus totalmente. Você fala assim, porque com a força do nosso braço a gente não vai conseguir nada. Então a gente deixa nas mãos de Deus. Deus vai fazer a obra, Deus vai mudar. E a gente, qual que é a nossa missão? Orar, continuar buscando, porque Deus está fazendo o que em nós, né?
Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus, ele é perfeito, ele é soberano. Enquanto nós só temos a visão, né? A gente só olha o que está na nossa frente. Deus, ele está vendo tudo, ele sabe, ele é soberano. Ele é perfeito, ele não vai fazer sofrer, ele é seu pai. Ele não vai querer seu mal, né? Independente de alguma coisa, ele vai fazer tudo novo, ele vai te surpreender, né? Se Deus falou, ele não vai mentir, né? Que a palavra diz, Números 29, 13, né? A palavra diz de prosperar e não de causar dano. Então Deus não vai porque não quer ver você sofrer, ele não vai fazer você sofrer. Ele não vai. Então confia, você precisa estar confiante em Deus, né? Números capítulo 23, 19 diz assim: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz, né? Então ele não vai mentir ou mudar de ideia. Ele fala: não, é esse aqui. Te dá esperança e depois fala: não, mudei, vai ser outro. Não vai fazer isso. Deus não é que nem o homem. Às vezes a pessoa que você ama tá falando um monte de coisa que pode te machucar, que pode fazer desanimar. Mas a palavra que Deus falou não foi essa. Então você fica com a palavra que Deus falou, que Deus liberou. Se Deus falou: eu vou fazer tudo novo, eu vou salvar, eu vou trazer restaurado, você fica com essa palavra. Porque Deus, ele não mente. Deus, você pode ter a sua confiança total. Por isso que fala da confiança, confia em Deus, confia no amor de Deus, não quer seu mal, não vai te machucar. Então ele vai cuidar de você, ele vai tratar, ele vai curar, para que você tenha um relacionamento feliz. E ele vai te surpreender, né? Ezequiel 36, 26 diz assim: darei um coração novo. Às vezes você fala: meu, é muito frio, né? Mas Deus fala: eu darei um coração novo e porém um espírito novo em você. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então Deus vai dar um coração que é sentimental, um coração que ama. Vai dar um espírito novo. Confia na palavra. A palavra de Deus é a nossa confiança e a promessa de Deus. A palavra de Deus é a nossa promessa. Então a gente olha, lê a palavra, a gente fica com a palavra. Fala: não, Deus não vai mentir. Porque essa palavra aqui, Deus é fiel. Deus é fiel à palavra dele. Ele não vai voltar. Se tá na palavra, porque é. Isso aqui é uma promessa. Então ele quer o quê? A confiança, né? E a fidelidade sua com ele. A intimidade ali todo dia, né? E você buscando, fazendo a obra. Enquanto isso, vai trabalhando, vai fazendo a obra de Deus. Porque quando Deus ajuntar, né? Voltar o relacionamento ou o casamento, né? Ou a pessoas que vão casar, né? Deus, em Mateus capítulo 19, versículo 5, diz assim: Deus disse: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, os dois se tornam uma só pessoa. Aí é uma só carne, uma só espírito. Por isso que é necessário, importantíssimo o casamento, porque é uma união de carne e espírito e daí é uma só pessoa. Meu Deus, é glória de Deus. Versículo 6, assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, quando a pessoa, a base do relacionamento é Jesus, é Deus, nada pode estragar. Pode vir seta, palavra de maldição, né? Reboliço não vai atingir se as duas pessoas estão em Deus. Não tem como, não vai estragar, não vai. Deus, ele faz coisa que firma, né? Que permanece. Nisso, os seus casamentos vai virar de incentivo para outras pessoas,
né? Vai glorificar o nome do Senhor. E nisso vocês vão ajudar outros casais, né? Para a glória de Deus. Tudo para glorificar o nome do Senhor, porque é tudo trabalhar dele. Nós não fazemos nada, é tudo ele que faz. Você entendeu? Né? Colocar o amor em nós, a gente amar, curar, é tudo ele que faz, é tudo para glorificar o nome dele. E é isso que importa. Entendeu? Então continua firme, né? Seja buscando por alguém que ainda não tem, buscando por alguém que tem, mas ainda está longe, tá ali um espinho na carne, matando a sua carne, mas Deus, ele é fiel. Ele vai te surpreender e vai fazer muito mais além do que você imagina. Amém? Deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, meu Pai. Obrigado por essa palavra de amor, de conhecer o amor e entender que o amor é paciente, é bondoso, não é egoísta. Obrigado, Senhor, por esse amor que mora em nós e que esse amor possa permanecer e que, independente do cenário, da situação, continuemos firmes, com esperança e paciência. Pai, renova as forças dessa pessoa que está escutando, né? Que ela possa voltar a buscar, né? Ter esperança, fé, que o Senhor vai fazer, vai cumprir na vida dela. E o Senhor vai fazer muito mais além do que essa pessoa imagina. Em nome de Jesus, que o seu amor, Pai, permaneça em nós, que nós possamos amar. Porque sem o amor nada vale. Nada valeria. Em nome de Jesus. Assim eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Deus abençoe e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.